Maravilhoso esse cântico, só que ele fala onde eu estou firme, e eu confesso que eu não estou firme, mas eu confio naquele que é a rocha, e ele me faz ficar firme. Eu sou bem... Toda hora, né, a gente fica meio assim, mas se a gente está firmado na rocha, aí sim, ele pode cumprir a obra dele na gente. Vamos ler uma vez mais o nosso versículo do acampamento de Isaías 61:10. Hoje de manhã a gente já esteve comentando do propósito de Deus para as nossas vidas, e o propósito de Deus para nós não é a salvação. Não é a salvação. O propósito de Deus é reunir em Cristo e que a vida divina seja manifestada nas nossas vidas. A salvação é só porque Adão comeu do fruto, ficou independente de Deus, então a gente precisa ser reconciliado com Deus, para que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas. Como a gente pode pensar que o propósito de Deus é a salvação? Se a gente pensar que o propósito de Deus é a salvação, parece que Deus fez a gente para o pecado, para que Ele cumpra o seu propósito, verdade? Agora, será que Deus fez a gente para o pecado só para Ele vir salvar? Gente, não. Misericórdia, né? Todos pecaram, né? Que diz o versículo, todos pecaram e precisam de perdão. Não. Todos pecaram. A glória de Deus não pode mais ser revelada e manifestada na minha vida. Através do novo nascimento, através da salvação, a glória de Deus vai poder ser manifestada e revelada nas nossas vidas. Tá? A salvação não é o propósito de Deus. A salvação é para que o povo, agora, como nós somos, né? Nascemos mortos nos nossos delitos e pecados, a gente precisa da vida de Cristo, a gente precisa ser lavado pelo sangue do Cordeiro, para que o propósito de Deus seja realizado nas nossas vidas. Amém? Vamos ler Regozijar-me-ei. A gente falou muito que a nossa alegria é sempre no Senhor. A nossa alegria não pode ser nas circunstâncias, porque as circunstâncias são oscilantes, e a gente não gosta de oscilação, né? A gente gosta de rotina, de equilíbrio, de uma coisa mais constante. A minha alma se alegra. Hoje cedo também a gente falou, né, que a alegria vem da alma, né? A gente falou das diferentes funções do espírito, da alma e do corpo. Então, que através do espírito é que a gente se comunica com Deus e que a gente serve a Deus. Através da alma, a gente tem as nossas emoções, as nossas alegrias, e porque nós fomos vendidos ao pecado, porque nós temos agora uma carne contaminada com pecado e a alma costumou a ser o centro. Então, mesmo depois da salvação, a nossa alma continua querendo ser o centro, e ela agora vai precisar aprender a ser guiada pelo Espírito. Então a gente viu a necessidade de ser vestido com as vestes da salvação, o manto de justiça, a obediência é de Cristo, a justiça é de Cristo, né? Foi tudo feito em benefício a nosso favor, então a gente já creu nisso, e agora está tudo espetacular nas nossas vidas, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, ninguém mais tem problema, está tudo bem, a vida é ótima, e a gente só está ali esperando, né, para pôr, né, mais joias e mais brincos, e é uma delícia. Não sei se é assim com vocês, mas na minha vida não é desse jeito. Certo? Creio na salvação, creio no poder de Jesus na minha vida, creio na manifestação do Espírito Santo, mas não é essa coisa que só assim, nossa, que nem a noiva que não está mais pensando em nada, só, né, no vestido esperando o noivo. Ainda tem muita coisa ainda para ser tratada.
Tratada para quem? Só para aqueles que já creram no sacrifício de Jesus. Só para aqueles que já foram vestidos com as vestes da salvação. Como a gente falou hoje um pouquinho do espírito, um pouquinho do corpo, e a gente falou que a alma deve ser tratada, então eu queria estender um pouquinho mais esse tema. Eu queria que a gente fosse para Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Lucas 14, a partir do versículo 25. Nós vamos ver aqui que grandes multidões iam com Jesus, porque, nossa, ele falava tanta coisa bacana, ele fazia tantos milagres, todo mundo ia atrás dele, né? Nossa, aqui vai ser legal, né? Deixa eu seguir esse mestre aqui, né? Olha, ele faz milagre, ele multiplica pão. Nossa, e a gente gosta, assim, de coisas meio espetaculares, né? E é circo, né? Novidade, coisas interessantes. Então, lá foram grandes multidões. Aí, em vez de Jesus pensar, nossa, olha quanta gente que está querendo me seguir, ele falou, gente, peraí. De todos vocês aí que estão achando que a coisa é assim, vamos ver primeiro algumas coisas aqui. Aí, a partir do versículo 26, se alguém vem a mim e não aborrece, esse aborrece é amar menos, tá? Pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, para agora, aqueles que creram em Jesus, que creram na suficiência da obra na cruz, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que foram regenerados, Jesus quer fazer dessas pessoas agora os seus discípulos. Tá? A gente já tem a vida espiritual, a gente já tem a vida de Cristo, a vida eterna, a vida divina, já. E porque a gente tem essa vida, ele pode fazer da gente os seus discípulos. Se a gente não tivesse essa vida, não tem como ser discípulo de Jesus. Então ele falou, agora, não é que então tá bom, vocês já creram em mim? Então vocês estão salvos, então você só pensa aí no casamento agora, na festa, né? Que delícia e tal. Peraí. Eu vou fazer de vocês meus discípulos. A maioria de nós aqui já é mãe e a gente sabe muito bem. Quando a gente tem um filho, o filho da gente recebe toda a nossa carga genética. Ele é nosso filho. Ele nasceu da gente, né? Ele até, às vezes, meio parecidinho com a gente. Agora, esse filho, ele já tem o nosso caráter. Ou será que a gente vai ter que ensinar ele? Não come com a mão, come com o garfo, né? Porque eles gostam de comer com a mão, né? Não pode fazer xixi no chão. Você não responde para o teu pai. Olha, quando a professora te corrigir, não é assim que a gente tem que fazer? Já não é o nosso filho? Já não tem a nossa vida nele? Agora, tem o nosso caráter nele? Não. Gente, quanto trabalho é o trabalho dos pais? Para quê? Para que a gente possa imprimir o nosso caráter nele. Então, o trabalho do Senhor é o mesmo nas nossas vidas. Nós já temos a vida de Cristo. Nós já somos regenerados, já fomos perdoados, já temos então a vida eterna, nossos pecados já foram lavados. Agora, a gente já tem o caráter de Deus? Aprendei de mim que sou manso e humilde e acharei descanso para as vossas almas, não é para o corpo, é para as almas, né? Para a gente aprender a quietar um pouquinho. Então, não tem mágica. A gente gosta das coisas meio assim instantâneas, né? Mas, gente, não tem nada assim, de mágica. Ele agora vai forjar, né? A gente agora é como um vaso nas mãos do alfareiro.
A gente já está nas mãos dele. Mas ainda falta, gente, falta o quê? Falta muita coisa ainda. Para que a glória dele, para que o caráter dele seja manifestado em mim. Para que tudo que ele é possa ser revelado e para que as pessoas vejam ele em mim. Isso é um processo de quê? De discipulado. E se tem uma coisa que Jesus sabe fazer, é discipular, porque ele é mestre. A gente só tem que permitir, porque ainda que ele é mestre, ainda que ele é Deus, gente, ele é muito delicado. E ele tem toda a misericórdia e toda a paciência. E às vezes coisas que ele queria solucionar na nossa vida, em um mês ele vai demorar 10 anos. Porque a gente é duro. A gente viu hoje de manhã que se o grão de trigo, ao cair na terra, não morre, ele fica só. Então a gente tem uma casca muito dura. Ela precisa ser quebrada, ela precisa ser moída para que essa vida que a gente já tem, ok? Para os que não tem, não adianta, que nunca vai ter, não vai produzir. Mas os que já têm, essa vida vai ser manifestada e as pessoas vão ver Cristo no meu viver, Cristo no meu falar, Cristo no meu trabalhar, Cristo no meu ensinar, Cristo, mais de Cristo e cada vez mais de Cristo, menos de mim, mais de Cristo, menos de mim. É um processo. Então, como a gente viu aqui, se alguém não quer vir após mim e negar tudo, negar o quê? Tudo isso, todos esses afetos naturais, toda a nossa vontade, todos os nossos planos, toda a nossa arrogância, toda a nossa determinação, não tem jeito da gente manifestar o caráter dele. A glória dele não vai ser vista nas nossas vidas. Então, continuando aí o discípulo, a gente vê no 27. Qualquer que não tomar a sua cruz. Aí voltamos para o estudo passado que a gente falou que tem uma coisa que expressa o amor de Deus e também o poder de Deus nas nossas vidas. É a cruz. Não tem outra solução. Deus não tem outro método para trabalhar nas nossas vidas. Eu tenho certeza que se tivesse outro método mais eficaz, ele ia apresentar. 5 passos para o caráter de Deus ser revelado. 7 maneiras para... Gente, não existe. Nas livrarias existe, tá? Mas não funciona. É cada dia. Vamos continuar aí, versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Seguinte. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, e todos os que a virem zombem dele. Seguinte. Dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Seguinte. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Seguinte. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Seguinte. E assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom, Jesus está falando do quê? De discípulos, certo? E ele dá 2 exemplos. Qual que é o primeiro? Ele está falando de um rei que começou a construir, certo? Então, ele está falando do quê? De uma edificação. E depois ele está falando de outro que calculou também para sair aonde? Numa guerra, ok? Essas 2 palavras, edificação e guerra, elas fazem parte do que agora? Do nosso discipulado.
O que Deus está querendo construir? Uma casa, certo? Para que ele possa se expressar. É uma construção. Mas essa casa está sendo construída no meio do quê? Gente, é uma guerra. Por que é uma guerra? Porque tem o inimigo. Porque tem o pecado na nossa carne. Porque tem a nossa alma. E é uma guerra. Então, às vezes a gente fica assim, surpreso. Gente, que guerra. Gente, não é para se surpreender. É uma guerra. Jesus deixou bem claro. Se você quer ser o discípulo, você se prepare. Porque ele vai participar, gente, desta edificação. Por quê? Porque nós somos as pedras vivas dessa casa. Somos ou não somos? Lá em 1 de Pedro a gente pode ver isso. Vamos entrar nessa parte agora. Então, é uma edificação que está sendo dada no meio de uma guerra. Essa edificação... Espera aí que eu estou pisando aqui. Essa edificação é uma edificação do Senhor, mas também é uma edificação com o Senhor. É como se ele dissesse, gente, me sigam numa edificação que eu estou edificando. E me acompanhem também numa guerra que eu estou guerreando. Então, para a gente poder cooperar nessa guerra, é necessário a gente renunciar tudo. Por quê? Porque se tem alguma coisinha que eu mantenho ainda como precioso, isso aí vai me impedir de trabalhar tanto na edificação como na guerra. Porque são ataduras que nos vão distrair do centro. Qual que é o nosso centro? Qual que é o propósito de Deus? Reunir todas as coisas, convergir todas as coisas em Cristo. Vocês imaginem se o soldado que está lá no meio da luta, de repente ele fala assim, puxa, agora eu tenho que fazer uma viagem de lua de mel com a minha esposa, vocês ficam aí lutando, que eu vou lá fazer a lua de mel, ou que eu preciso comprar um sapato novo, ou que eu preciso... Gente, quando ele está no meio da guerra, o que ele está pensando? É na batalha. Se cada um for pensar nas coisas da sua casa, da sua vida, do seu trabalho, né? Quem é que vai lutar nessa guerra? Ninguém vai lutar nessa guerra. Então, é uma guerra do Senhor, mas que nós estamos. Gente, é um privilégio maravilhoso poder participar com o Senhor de tudo isso. Ele podia fazer tudo sozinho. Agora, é bacana quando a gente, às vezes, é chamado para fazer alguma coisa, nós falamos, nossa, você, vamos lá junto. Não é gostoso? A gente, às vezes, nem tinha condição, mas vamos lá, mas e o que eu posso ajudar? Ah, você pode ajudar nisso. Nossa, é tão gostoso a gente poder participar e estar junto, né? E Deus teve esse carinho, esse cuidado, esse mimo de fazer a gente participar desse projeto tão glorioso, tão grandioso. E um projeto que a gente jamais tinha condição nem de olhar. Porque o nosso pecado faz separação de Deus de uma maneira tão enorme que a gente nem vislumbrar um pouquinho da luzinha de Deus assim, a gente não tinha condição. Mas Ele quis então que a gente pudesse participar. E para a gente poder participar, então, a gente precisa renunciar a absolutamente tudo. Quais são os gastos, então? Né? Porque aí, tanto o primeiro como o segundo, eles tiveram que sentar e pensar. Por quê? Porque se a gente não senta e pensa e vê tudo que vai ter que perder, nós vamos começar uma coisa, ela vai ficar pela metade e vai todo mundo rir. Ele falou, lá começou a construir, depois o dinheiro acabou, e todo mundo falou assim, que tonto, por que então não pegou esse dinheiro e pôs em outra coisa? Será que ele não viu que para construir precisa gastar X? E um outro também que saiu na guerra para lutar, não viu que vinham com 20 mil soldados? Então você tinha que ter pelo menos 100 mil, senão fica quieto. Então Jesus está alertando muito bem.
Tem uma edificação, tem uma guerra, tem o discipulado. Você pode querer ou não querer. Mas ele não escondeu o jogo. Ele não falou assim, gente, ó, facinho, salvação, vestido de noiva, boda, jantar, festa, baile, ó, uma delícia. Ele até podia não ter falado. Mas ele deixou bem claro, tem um custo. Tá? A salvação é absolutamente por graça. Gente, não tem mais nada que a gente possa fazer para ser salvo. Nada. Ele já fez tudo. E porque ele fez, a gente tem condição agora de ser discípulo dele. Tá bom? Não é que ele fez uma parte da salvação e eu faço a outra, não. Misericórdia. Tá? Nós não temos que fazer nada. A salvação já foi realizada. Está tudo consumado. E essa guerra também já foi vencida. A gente já vai lutar num exército que já ganhou. Tá bom? Não é assim, ó, gente, eu vou arriscar. Tem 50% de chance de dar certo. Não. A gente vai entrar numa guerra que a batalha já foi vencida. Então, qual que é o nosso temor? Por que que a gente não quer participar? Porque às vezes a gente pensa que nosso anelzinho de plástico tem mais valor do que participar de todo esse propósito eterno do Senhor. Aonde a gente tem colocado o nosso tesouro? Porque onde a gente colocou o nosso tesouro, aí a gente tem colocado o nosso coração. O Senhor, então, Ele nunca nos enganou acerca, com relação aos gastos necessários para esta edificação. Ela tem os seus custos e quem vai na guerra tem que saber de que lado está. Gente, não tem neutro. Tá? Jesus falou, quem não recolhe comigo, esparrama. Então não adianta você falar assim, bom, eu por enquanto, eu vou ficar aqui em cima do muro. Deixa o tempo passar para eu ver de que lado eu estou. Gente, se você não está com Cristo, você está com o maligno. Não tem uma terceira posição neutra para a gente participar. E aquele que é amor, aquele que cuida e aquele que é misericordioso é Jesus. Por mais que Satanás se disfarce em anjo de luz, gente, a única coisa que ele quer é nos matar, roubar tudo que é da gente e nos destruir. Agora, compete a cada um de nós. Agora a gente vai ver uns versículos aqui também que são muito interessantes. Lá no Antigo Testamento, cada vez que o povo de Deus lutava, Israel lutava, eles não foi registrado que as batalhas eram deles. Foi registrado que as batalhas eram do Senhor. Vamos lá para Números 21:14. Eu vou dar alguma sequência de versículos para vocês, porque se vocês forem meio parecidas assim comigo, parece que precisa de bastante repetição. E se vocês forem muito diferentes de mim, vocês têm misericórdia de mim e me aguentam um pouquinho repetindo vários versículos para que a gente possa deixar a palavra de Deus entrar na nossa mente, nessa casca crosta tão dura. Números 21:14 a gente viu. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor. De quem eram aquelas guerras? Não era do povo de Israel? Mas Deus falava que aquelas guerras eram quem? Dele. Vamos lá para 1 de Samuel 25:28. Eu vou cansar vocês um pouquinho. 1 Samuel 25:28.
perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará a casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor. Então aquelas lutas eram lutas e batalhas de quem? Eram batalhas do Senhor, para a edificação da casa do Senhor. E era uma guerra que quem estava lutando por eles? O Senhor. Êxodo 14, 14. O Senhor pelejará por vós. E vós? Gente, quantas vezes a gente vê nos Salmos, não confia na força dos cavalos, não confia nas tuas estratégias, né? Não confia no teu próprio entendimento. Quem que está lutando? Que a gente vai ter uma vitória. Por quê? Porque a gente pensou certinho o que ia fazer? Não, gente, porque a gente está permitindo que o Senhor lute por nós. Ele sabe o que ele está fazendo. Deuteronômio 1:30. Quando, pois, todas estas... Não, Deuteronômio 1:30. Capítulo 1, 1:30. O Senhor vosso Deus, que vai atrás ou na frente? Adiante. Quem que pelejará? Ele. Segundo tudo que fez conosco diante dos vossos olhos. Gente, essa guerra é dele. Quem está lutando pela gente, a gente não está desamparado. Não é qualquer um que está lutando pela gente. É ele. Porque quem comprou essa briga, gente, foi ele. Agora de Deuteronômio também, 3:22, perdão, 3:22. Não os temais, porque o Senhor, o vosso Deus, é o que? Peleja. É Ele. Por que o medo? Por que a ansiedade? Ai, porque eu não sei se a minha estratégia está boa, viu? Poxa, será? Não, gente. Deixa Ele fazer. Agora o 20, Deuteronômio 20, versículo 4. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós, contra os vossos inimigos, não para vos derrotar, mas para vos salvar. Quais são as lutas? Todas as lutas. Que lutas que a gente tem? Luta no casamento, luta com os filhos, luta com os empregados, luta com a doença, luta com a família, luta com potestades e principados. Essas são as nossas lutas. Mentira, essas são as lutas do Senhor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, agora que ele já pagou o preço bem caro, ele vai largar a gente aí pela metade? Ou será que depois de pagar tão caro, né? Quando a gente compra uma coisa muito cara, a gente fica cuidando até não poder mais, né? Para não perder, para ninguém roubar. Deus não, ele pagou a vida do filho dele, era o único, sabe? E depois ele vai abandonar aí, para ficar todo mundo sofrendo, para ele se divertir. Vamos ver até quando nós vamos aguentar. Gente, Deus não é sádico. Um mais, Josué 10, 14. Josué 10, 14. Josué 10, 14. Não houve dia semelhante a este, e nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de quantos homens? Porque o Senhor pelejava por Israel. A intercessão de quantos? Só umzinho, gente, não precisa nem ser 10, tá? Umzinho.
Ainda que Ele é um Deus de muita gente, Ele trata individualmente com cada um de nós. A minha oração é muito importante para Ele. Nem que o meu problema seja um calo no dedinho. Quem é que está lutando? Ele. Então, quando o rei Davi, ele lutava contra os filisteus, contra os sírios, contra os amonitas, ele tomava território não para o reino dele, ele tomava território para o reino de Deus. Ele lutava não as batalhas dele, ele lutava as batalhas do Senhor, mas na realidade quem é que lutava por ele? Era o próprio Deus. Por isso que Deus ficou tão bravo quando ele fez o censo e começou a contar o número dos soldados. Deus falou, escuta, quando é que você precisou saber o número dos teus soldados para ganhar a batalha? Será que você venceu porque teus soldados eram mais do que os soldados do inimigo? Ou será que você venceu porque eu lutei por você? Eu lutei por todo o meu povo. Muitos reis, naquela época e hoje ainda, eles são enganados, né, por Satanás, porque ele é o enganador, e Satanás faz eles fazerem as próprias vontades, e os reis vão lutando para conseguir que as suas vontades sejam realizadas. Agora, com o povo de Deus, não. Por quê? No povo de Israel, Deus queria que a vontade do Senhor fosse realizada na terra. Tá certo que depois eles foram se afastando, até que Israel desapareceu. Mas essa nunca foi a vontade do Senhor. O projeto dele era que toda a nação fosse um reino de reis e de sacerdotes. Para quê? Para que a vontade de Deus pudesse se manifestar através da vida deles. Então, eles não iam lutar pelo seu próprio território. Cada vitória que eles tinham, a vitória era para o Senhor. E cada batalha que eles tinham também era uma batalha onde Deus estava lutando por eles. Então, Deus começou a revelar essa vontade ao seu povo, né, ao povo de Israel, e Davi lutava não para estabelecer o seu próprio reino, mas para estabelecer um governo aonde a vontade de Deus era manifestada. Então, tanto as batalhas de Davi, como as batalhas de Josafá, como a própria batalha que Jesus veio aqui para vencer o inimigo. E também nós agora que temos muitas batalhas, todas as nossas batalhas são batalhas do Senhor e batalhas que Ele está lutando por nós. Então, se trata de uma edificação, mas também se trata de uma guerra. A edificação é para quê? Para o reino, para a casa de Deus. Mas nesse reino também existem os inimigos. Desde Gênesis, quando entra o pecado, o que a gente viu lá em Gênesis 3,15? Não precisa colocar. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e o seu descendente. Gente, é uma inimizade. Inimigo briga. A batalha foi vencida. Mas a gente ainda está vivendo uma realidade que Satanás sabe que foi vencido, mas Deus ainda está permitindo que ele opere, apesar de que a gente não precisa permitir isso, porque nós já temos o poder do Senhor em nós, e Ele já nem toca na nossa vida, mas Ele não toca na nossa vida, mas Ele vem com os seus dardos inflamados. Para quê? Para pôr dúvida, para pôr medo, para pôr ressentimento, para pôr amargura, para pôr projetos espetaculares, para a gente não ter tempo, para a gente ficar irritado, porque nem dá tempo, etc, 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 etc. Então, Jesus está edificando uma casa para o seu Pai, e agora nós todos somos convocados nesse discipulado de Jesus a dar seguimento a essa edificação e a dar seguimento a essa guerra.
Então, vamos aí agora, Hebreus 3:1. A gente vai ver aqui, maravilhoso. Por isso, santos irmãos, que participais do quê? Dessa vocação celestial. E aí ele fala, gente, considera a esse Jesus, autor e consumador, porque se você não olhar para ele, você vai olhar para você. E se você não vai olhar para ele, você vai olhar para os teus inimigos. Então, a gente tem que andar que nem aquele cavalinho de carroça, sabe? Que tem uma coisinha assim. Porque a gente se distrai tanto, né? E a gente escuta tantas vozes. E o inimigo, ele é astuto. E na Bíblia o exemplo que a gente tem é que a gente é ovelhinha. Tá? Na Bíblia não fala que a gente é assim rinoceronte, que a gente é alguma coisa assim mais poderosa, né? A gente é ovelhinha. A ovelhinha, ela é bem tontinha. Ela é tontinha, gente. Ela, qualquer mosquitinho, qualquer coisinha assim, diz que se tem muita mosca, ela já fica ansiosa. Mosca. Mosca! Já perturba a ovelha. Mosca. E diz que ela se joga do penhasco. Tá? Então, a Bíblia compara a gente com ovelha. Então, Deus fala, mas nossa, como a gente buscando outros propósitos. Bom, por onde vai começar essa edificação, então? O rei da Pérsia, o rei Astaxerxes, vamos aí para Neemias 14:16, enquanto eu concluo aqui o pensamento. Ele vai enviar o profeta Neemias para Jerusalém. E Jerusalém vai animar o povo para começar, porque estava tudo destruído, Jerusalém, o muro, a cidade, estava tudo destruído, porque o povo abandonou a Deus. Quando a gente abandona a Deus, não tem mais quem lute por nós. Aí vem o inimigo, toma o território. Só que Deus é misericordioso. Então o povo estava tudo lá, na Pérsia. Aí Deus levanta ainda o rei Astaxerxes para mandar Neemias. Neemias vai lá. E daí? Neemias 4:16. A gente pode ler Neemias 4. Isso. Daquele dia em diante, esse dia era quando eles ouviram sobre os inimigos e eles entenderam que Deus ia dar a vitória para eles. Então, eles estavam trabalhando no quê? Metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos, couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Vamos para o seguinte. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com outra segurava a arma, né? Então, por onde que... eu pulei o versículo aqui. É o 17. 3:17? Não, 4:17. Não. No meu 4:17, fala os que edificavam o muro. É o 18? Não, será? Na minha Bíblia é o 17. O muro. Porque eles começaram a edificação por onde? Pelo muro. Eu não sei porque que essa daí não fala os que edificavam no muro. Não sei se tem alguma versão que fale do muro. Sim? Não. No meu e no 17. Será que é no final do 16, o de vocês?
Bom, vamos concluir a ideia então. Se é o 16, se é o 17, não sei. Eu sei que na minha Bíblia é no 17. Bom, por onde começa então a reedificar? Eles começam a restaurar, a reedificar o quê? O muro. Gente, para que serve um muro? O muro, o que vai separar? Ah, é o 15. Nessa versão é o 15, ótimo, pelo menos a gente achou o versículo. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos que Deus tinha frustrado o desígnio dele, voltamos todos nós ao muro, tá? Cada um a sua obra. Que primeiro que foi feito? O muro. Para que serve o muro? O muro vai separar o quê? O santo do profano, o precioso do vil. O muro vai separar o que é do céu, o que é da terra, o que é do reino de Deus e o que é do reino das trevas. Gente, a gente não pode viver no meio da bagunça, assim, tudo misturado. Se a gente está nessa edificação e está nessa guerra, nós temos que edificar um muro de separação. Certo? Daí agora então a gente vai para o 16 de vocês, eu acho, né? Que é o seguinte, isso. Então, daquele dia em diante, metade trabalhava com o quê? Na obra, a outra... Então, uns empunhavam lanças, outros escudos. Uns arcos e uns couraças. Aqui a gente vê que tem duas coisas diferentes. A gente tem armas ofensivas e a gente tem de defesa, certo? Quais são as ofensivas? As lanças e os arcos. E quais são as defensivas? Os escudos e as couraças. Então, são duas coisas diferentes. O que são as lanças e os arcos? Que são as armas ofensivas, que é com que a gente vai atacar diretamente o inimigo nas nossas lutas. É a palavra. Para a gente guerrear nessa guerra, gente, a palavra é a nossa arma. Não tem outra. No reino de Deus é a palavra. Se a gente não conhecer a palavra, não estudar a palavra, não comer essa palavra, não conhecer essa palavra, nós vamos estar completamente desarmados. Então, as lanças e os arcos são a proclamação do Evangelho. Por quê? Por que do Evangelho? Porque aí está o poder de Deus para salvar. Aí está o poder de Deus para transformar. O poder de Deus não está em outro lugar, ele está no Evangelho. Por quê? Porque no Evangelho foi revelada a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É onde o preço do pecado foi pago. Aonde o sangue foi derramado. Onde eu fui comprada. E a justiça foi manifestada. Aí é o poder de Deus. Aonde tiver problema, o que a gente tem que fazer com as nossas armas ofensivas? Usar a palavra. Mas eles não tinham só armas ofensivas, eles também tinham armas aonde eles ficavam na defensiva. O que são as armas na defensiva? É a nossa luta espiritual. Como é que a gente combate com o inimigo, gente? Com as armas da palavra. E qual que é a nossa defesa? Oração, gente. Palavra e oração. Palavra e oração. Palavra e oração. Vamos estar no meio dessa guerra, vestidos do jeito que tem que ser e lutando com as armas que a gente tem que lutar. Por que precisa dessa defensiva? Por que a couraça? O que a couraça vai proteger? O peito. O que a gente tem no peito? Coração. O que está aí no coração que precisa ser protegido? O desânimo. Amargura. Ressentimento. Crítica. Que eu já falei 1000 vezes a mesma coisa, eu estou cansada. Então eu preciso estar o quê? Com uma
Coraça, gente, para ser protegido. O que é a coraça? É a oração. Senhor, está aqui, ó. Mas eles não tinham só a coraça, eles também tinham o capacete. O que precisa ser protegido também? A nossa mente, gente, a nossa alma. Porque tanto o coração fala das nossas emoções, como a alma também fala das nossas emoções. De toda a raiva que tem que ser colocado diante do Senhor. A gente tem que perdoar. Como que Deus vai poder operar na minha vida se eu estou cheia de ódio? Se eu estou cheia de justiça própria? Se eu estou cheia de direitos? A gente precisa proteger a gente do quê? Desses maus pensamentos, da dúvida, do temor. Eu tenho medo? Tenho, mas eu vou confessar, Senhor, o amor antes lança fora todo medo. Senhor, eu quero olhar para o teu amor, manifesta o teu amor na minha vida para que eu possa ver que eu sou amada, eu sou cuidada, eu não preciso ter medo. Só que isso não é a mágica que faz plim, e daí no dia seguinte já virou 1000 maravilhas e vamos para a festa do casamento. Não, gente, a coisa é dura. Não é porque a batalha não foi ganha e não é porque Deus não é poderoso. É porque a nossa alma, ela é difícil. E a gente está agarrado com coisas que a gente não quer soltar. E a gente fala que entregou tudo, mas a gente é mentiroso e o coração da gente é enganoso. A gente está tudo escondidinho. Olha, quem vê de fora não vê. Mas Deus sabe o que está escondidinho. E quando Ele pega o bisturizinho, daí a gente fala, não, hoje não. Não, esse ponto não. Ó, eu já abri mão disso. Já entreguei isso. Mas Deus não quer a gente 99%, Ele quer a gente 100%. E se não for do jeito dele, o trabalho não vai ser realizado. Ele é perfeito e ele gosta das coisas completas e até o fim, né? Então, gente, qual que é o preço? Olha, é morrer mesmo. Morrer para os meus ideais, morrer para os meus propósitos, morrer para a vontade de ter um corpo mais bonitinho, morrer para o curso que eu queria fazer, morrer... gente, não tem jeito. É morrer mesmo, né? Então, a gente tem que saber que nós estamos escondidos com Cristo lá nos lugares celestiais. Essa batalha já foi ganha. Então, se a gente está lá sentado, gente, entrega logo de uma vez. Deixa o Senhor fazer a obra. Aquele que começou, Ele é fiel para completar. Ele não precisa da nossa ajuda, não. A gente já tem um Deus que luta por nós. Ele não precisa da nossa ajuda. A única ajuda que a gente pode dar para Deus é descansar e deixar Ele fazer sozinho. Todas as vezes que a gente vê na Bíblia gente querendo ajudar Deus, olha, gente, só foi confusão. Toda a nossa estratégia, toda a nossa boa vontade, sai tudo da alma, né? Vira coisa que depois é feio mesmo. Então, a gente está vendo que essa guerra que esse discipulado eles tinham numa mão as lanças e na outra para a pazinha lá, para edificar o muro. Então, é edificação e é guerra. É Deus em nós, Ele está edificando a sua casa e vem o inimigo e fica querendo jogar tudo tijolinho no chão. Tudo que a gente pôs de dia, ele fica querendo destruir. Então, o que a gente tem que fazer? Cuidar, gente. Não deixar o inimigo ganhar terreno. A batalha já é nossa, já foi vencido. Por que desanimar? Por que a gente não pode confiar? Quando é que aqui alguém teve alguma decepção com Deus? Quando alguma vez Ele falhou nas nossas vidas? Para essa edificação e para essa guerra, nós só temos um instrumento fundamental.
Deus escolheu esse instrumento para realizar o seu propósito como um instrumento central, como um instrumento fundamental. E sem esse instrumento não vai ter edificação e não vai ter vitória na guerra. E o único instrumento utilizado pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo é a cruz. Não tem outro instrumento. Então Deus decidiu realizar o seu plano, o caminho é a cruz, e Ele mesmo tomou primeiro a cruz. Porque se Ele não tivesse feito, a gente, ó, com toda boa intenção, a gente não ia poder fazer absolutamente nada. Então a cruz, ela tem alguns aspectos que estão dentro dela. O primeiro é somente com relação a Deus. Porque Jesus veio, por quê? Para que a justiça de Deus fosse manifestada. Então, o pecado foi uma afronta contra Deus. E Ele mesmo, então, vai solucionar esse problema. Então, a gente tem a cruz como um problema de Jesus com Deus. Mas tem outro aspecto também da cruz, que é o aspecto inclusivo. Por quê? Porque nós, como pecadores, deveríamos morrer. E a gente, lá em João 12:32, a gente viu que Ele atraiu a todos nós para quê? Para que nós pudéssemos morrer com Ele, ressuscitar com Ele. Então, na morte, receber o perdão dos pecados, a lavagem dos pecados com sangue, e na ressurreição, a vida dele ia ser manifestada. Então, a cruz tinha um aspecto negativo na nossa vida, certo? Onde tem que ter a morte nossa para que a vida de Jesus possa ser manifestada. Mas tem um terceiro ponto também, que a gente vê quando Jesus estava tomando a cruz, indo, né, para o Gólgota, para o Calvário. Simão carrega também um pouquinho a cruz de Jesus. Então, esse é outro aspecto, tá? Não com relação à salvação. Jesus fez tudo sozinho, tá? Eu não tenho participação na salvação. Zero. Tá? A obra foi realizada porque Ele, como próprio Deus, veio, cumpriu a lei, obedeceu, se ofereceu como oferta limpa, pura pelo pecado, ressuscitou, foi glorificado, toda parte de Deus. Mas Ele fala também desse aspecto. Cada um de nós também vai levar a sua cruz. Porque a obra foi realizada no nosso espírito, mas a alma necessita ser quebrada, moída, e nós precisamos deixar de ser o centro das nossas vidas para que Jesus possa realmente ser o centro das nossas vidas. Então, sem esse instrumento da cruz, não tem edificação e não tem guerra. E nós já vamos terminar, então. Eu queria que a gente lesse agora Romanos, o capítulo 8. Dos versículos 35 a 39. Então a gente vê o quê? Nessa cruz Satanás foi vencido, nessa cruz nós fomos perdoados, nessa cruz nós também fomos libertos do que nós somos. Então não fala somente do que nós fizemos, mas também da nossa natureza, porque o velho homem foi crucificado. Nessa cruz, então, foi exposto publicamente para todos os principados e potestades, que agora nós fomos comprados por preço. A batalha já foi vencida, em Cristo nós somos mais que vencedores, tudo já foi consumado. E agora, quem nos separará do amor de Cristo? Jesus falou, bem-aventurado aquele que não encontra tropeço em mim. Porque o João Batista ficou tão tristinho, porque ele falou, puxa vida, eu sou primo de Jesus, estou aqui preso injustamente, porque eu fui defender ainda a honra do Senhor, fui proclamar a palavra, agora estou preso, Jesus está aí, ó, meu primo, além de tudo, aqui pertinho, ele vai me tirar da cadeia? Não posso acreditar nisso. Vai lá, gente, vai lá perguntar lá para Jesus se era ele mesmo o Messias ou se a gente vai ter que ficar esperando outro.
Gente, esse era João Batista, cheio do Espírito Santo desde o ventre. Só que quando ele se viu numa situação de apuro, cascavelzinho. Agora a gente não, né? A gente é diferente, né? Do João Batista. Escuta, Jesus, é o poderoso ou não é poderoso? Por que ele não fez então o que eu queria? Está demorando muito, já estou nervosa. Se cuidado comigo. Então, gente, se a obra já foi consumada, se eu já fui comprado, se ele já fez tudo, que agora será que vai me separar? Lembra de manhã que eu falei, gente, Deus não é Papai Noel. Não, Papai Noel não existe. Não existe. O que nos vai separar do amor de Cristo? Tribulação? Por quê? Porque a gente vai passar por tribulação. Isso aí vai fazer a gente amar menos o Senhor, a tribulação? Ou a angústia? Está falando que nós vamos passar por angústia. É isso aí que vai separar? Ou a perseguição? Ou a fome? Né? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Porque como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte quantas vezes? Todo dia. E nós fomos considerados já como ovelha. Gente, se o nosso mestre tomou a cruz e bebeu o cálice que o Senhor preparou para ele, a gente quer... Ai, eu não, né? Eu não estou querendo ser pessimista, eu só estou querendo que a gente veja que é uma obra maravilhosa, que é vitoriosa, nós estamos sendo cuidados, todas as batalhas da nossa vida com relação a tudo que nos envolve são as batalhas do Senhor, a gente tem um Deus que luta pela gente e Ele falou, gente, descansa, e a gente não consegue descansar. Vamos ler o outro, 37. Em todas essas coisas, porém, quais coisas? A angústia, a fome, a tribulação. Como é que eu sou vencedor? Quando eu falo, Senhor, então o Senhor faz. Assim que eu sou vencedor. É quando eu falo assim, ó, eu me rendo. O Senhor faz. Quando eu deixo Ele fazer, eu sou uma vencedora. Agora, quando eu falo assim, ó, já demorou muito, agora espera aí que quem vai tomar a frente aqui sou eu. Então, Ele vai deixar, mas a coisa vai dar com os burros na água. Mas Ele tem paciência. Gente, Ele deixa a gente fazer isso 1 milhão de vezes. Agora, não sei no que a gente ganha com isso. Certo? Porque eu estou bem certo de que quantas coisas que não vão separar a gente? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem dos porvir, nem os poderes, vamos ler o 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nele nós somos mais que vencedores, apesar do meu câncer continuar, apesar que o meu filho ainda está drogado, apesar de que eu ainda não consegui um emprego, apesar... Gente, a nossa vitória é em Cristo. Deixa Ele fazer as coisas do jeito dele. O que impediu o povo de entrar no descanso de Canaã? Murmuração. Por que a gente não entra no descanso do Senhor? Murmuração. E Deus também fala lá em Hebreus 10 e 11. Porque a gente andava em pós os desejos do nosso coração. A nossa alminha ali, ó, bem adornadinha. Ali não tinha, não, a morte. Não, era assim, eu quero o peixe do Egito, eu quero a carninha, eu quero o melão. Ó, escuta, tem água, tem esse maná, viu, aqui que eu já enjoei, todo dia maná. Dá uma carne, pelo menos, para mim. Pô, você não é o Deus Todo-Poderoso? Será que estou pedindo muito? Então, o que aconteceu? A gente tem condição da gente ler, e daí a gente já vai terminar o 10 e o 11, se eu não... Não. Hebreus 3,
Não. É Hebreus 3. Já tem aí. Por isso me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram aonde? No coração. Gente, nos teus sentimentos, nas tuas amarguras, nas tuas angústias, nos teus ódios. Eles não conheceram os meus caminhos. Então eu falei também, ó, vocês também no meu descanso não entram. Estava lá já, ó, pertinho deles. Eles podiam estar descansados, gente, as batalhas todas vencidas, tudo certo. Mas a murmuração, depois vocês leiam melhor esse capítulo 3 de Hebreus, ele impede a gente de desfrutar a obra que já foi realizada. Então a gente podia viver de uma maneira tão maravilhosa, com lutas, com tribulações, mas gente, a gente já tem a vitória. Eu não vou pensar se eu vou ganhar, já tem a vitória, é diferente, né? Então, através de descansar, de confiar e de deixar esse Deus fazer tudo por nós, é a preparação que a gente está vivendo para um dia Ele realmente vir e ataviar a gente com todas as joias, com todos os adornos, para daí a gente fazer parte dessa esposa santa, perfeita, sem mácula, que vai participar das bodas com o Cordeiro. Então, isso é também uma realidade, mas, por enquanto, a nossa realidade é outra e a gente tem que estar consciente disso. Amém? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.